No Brasil, existem 3,5 milhões de alunos com algum tipo de deficiência matriculados na rede de ensino, sendo que metade deles estão na rede pública. Mas será que todos eles têm garantido o direito à educação de forma plena e inclusiva, em especial os neurodivergentes? Para conversar hoje sobre esse tema, eu reuni um time especial formado pela promotora de justiça Amanda Ribeiro, a psicóloga Maria Helena Jansen de Mello e a deputada e mãe atípica Flávia Francischini. Um debate que reúne afeto, política, ciência e justiça. E eu sou Letícia Giovannini Garcia, promotora de justiça, e este é o Direito ao Ponto, o podcast da FEMPAR, que é a Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná. Amanda, Maria, Flávia, sejam muito bem-vindas ao Direito ao Ponto. É uma grande alegria conseguir reunir vocês três aqui para falar de um tema tão importante que é o direito à educação do neurodivergente. E eu estava vendo que há um dado do CDC americano que diz que 1 a cada 31 crianças sofrem de transtorno de espectro autista nos Estados Unidos. E essa é uma tendência mundial, muito embora também seja subnotificada aqui no Brasil. Então, eu gostaria de começar perguntando para você, Maria, o que é o neurodivergente? É um prazer enorme estar aqui, né? Muito obrigada pelo convite. E eu queria te colocar assim, o neurodivergente, para a gente falar de uma forma bem simples, são aquelas pessoas que têm um funcionamento cerebral diferente da maioria das outras pessoas, que são, então, as consideradas neurotípicas, né? Então, o neurotípico, que é a grande maioria da população, tem um determinado tipo de funcionamento cerebral, que vai diferir do neurodivergente. Tá, e o que está incluído? Quais são as formas de se caracterizar como neurodivergente? Só para a gente entender. São vários tipos de transtornos. O transtorno do espectro autista, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção por hiperatividade, o TOD, que é o transtorno opositor desafiante, a dislexia e outros distúrbios relacionados à aprendizagem, transtorno de Tourette. Então, são vários tipos de transtornos que são traduzidos como pessoas com neurodivergência. Certo. E Flávia, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Como foi se descobrir sendo mãe de um jovem autista, de uma criança autista? Olha, eu costumo dizer que a gente não espera ter um filho autista. É diferente de uma mãe que vai ter uma criança com síndrome de Down. A criança com síndrome de Down, a mãe consegue fazer já na barriga, né, no 7º, 8º mês, um exame e ela identifica. Então, eu falo que a mãe de uma criança com Down se prepara psicologicamente, a questão da emoção, de como vai receber. É diferente da mãe de um autista. De uma hora para outra, o seu filho que se jogava no chão, que as pessoas falavam que era indisciplinado, que você não conseguia corrigir, que não tinha limites, de uma hora para outra, ele passa a ser diagnosticado com autismo. E aí não é mais a questão da desobediência. Não é fácil. Eu falo que toda mãe tem o direito de ter o luto, todo pai tem o direito de ter o luto, né? E o luto vem por conta do desespero de você faltar um momento, de você achar que no dia que você realmente não vai estar próximo ao seu filho, é o dia que ele vai precisar mais de você, da asa, né? De estar mesmo debaixo da asa, vai sofrer uma exclusão. Então, não é nada fácil. Mas não há nada realmente que a gente... eu costumo dizer nas palestras que eu faço que a gente precisa ter um tripé. Nesse tripé, a gente tem Deus, em primeiro lugar, que é ter Deus para você buscar a força, não interessa qual a religião, mas ter Deus, saber que você pode buscá-lo, porque você vai precisar incansavelmente, vários momentos. Você precisa ter uma família que te apoia, e a família, quando eu digo família, não é só sanguínea, né? São realmente aquelas pessoas que estão com você 24 horas para qualquer situação, não para as boas somente, para as comemorações, mas principalmente para uma situação dessa, um momento desse que você recebe um diagnóstico, para te ajudar num momento de uma crise do seu filho, ou no momento que você não vai estar presente, eu acho que é extremamente importante. E, por último, a questão dos profissionais, de tratamento, de médico. Então, não é fácil, mas não há nada que você realmente, tendo isso, né, esses 3 elementos, você não consiga. E como que isso impactou e influenciou na sua trajetória política, Flávia? Essa foi a razão, para te ser bem sincero, a Maria Helena me conhece já há bastante tempo, eu, anteriormente,
a vereança, a entrar na política, eu ficava sempre nos bastidores. Eu nunca na minha vida, né, eu falava em ser política. Eu falava muito pelo contrário. Eu estou sempre nos bastidores, cuidando, né, ajudando o Fernando, ajudando o Felipe, para que eles possam fazer. Mas foi com a vinda do Bernardo, foi principalmente com a necessidade de ser a voz de mães, pais que não conseguem ser representados e que não conseguem ter um devido tratamento. Eu acho que esse foi o ponto, foi isso que me trouxe para a política. Por quê? Porque várias vezes a gente chegava num consultório, num neuro, num psiquiatra, e o Bernardo ali estava sendo atendido porque eu, né, era servidora pública, era da Polícia Federal, tinha um plano de saúde, então era tudo ok. Ele chegava, eu entregava a carteirinha, prontamente era atendido, 10, 15 minutos. E sempre, nesse consultório, não tinham só crianças sendo atendidas de forma particular, mas tinha também pelo Sistema Único. Muitas das vezes a gente retornava na consulta e a gente encontrava aquela criança que eu havia encontrado anteriormente e a gente só de olhar já imaginava que poderia ter ali algo semelhante ao Bernardo e aquela criança estava ali da mesma forma, porque ela estava numa fila, num posto de saúde para ser diagnosticado, ou já tinha uma orientação que era um possível diagnóstico, mas precisava desse laudo, precisava para fazer a terapia, a físio, mais um pouquinho de tempo numa fila de espera no posto de saúde. E a gente, como mãe, como cristã, a gente não consegue ser feliz sozinha, a gente não consegue ver o seu filho se desenvolver e as crianças ali que vão se desenvolver junto, da mesma idade, crianças que vão ser adolescentes, que vão ser jovens, né? E isso me deixava extremamente transtornada, a ponto de não querer, às vezes, ir para um consultório, querer marcar ou a primeira consulta ou a última do dia, com medo de ter que passar por esse constrangimento que eu não tinha culpa nenhuma. Então, um dia eu decidi abandonar a polícia, pedir licença inicialmente e começar realmente a fazer trabalhos nas comunidades. E aí, quando eu vi, eu já estava na vereança e não tão diferente agora para a Assembleia. Mas, assim, nunca me passou na cabeça a política. E eu acho que ela só veio por conta do Bernardo, por conta do diagnóstico e, principalmente, para poder ser realmente a voz dessas mães, desses pais que são incontáveis, inúmeros, principalmente pelo interior, pais e mães que recebem o diagnóstico, que escondem o diagnóstico. A mãe, a gente sabe que é o psiquiatra, que o neuro, que fazem realmente o laudo, mas eles fazem ali, assinam, né? E fazem a consulta, examinam dentro da propriedade deles. Mas ao redor, por trás disso, a gente tem todo um trabalho, né, Maria Helena? Da psicóloga que vai mandar um resumo do comportamento, do professor. Eu falo, o professor é extremamente importante, o professor é o primeiro, na maioria das vezes, que identifica aquele comportamento, porque o professor está em sala, né? Ele sabe aquela criança que não consegue prestar atenção, que levanta o tempo inteiro, né? Ele sabe se é questão de indisciplina ou se falta realmente de algum ponto que tem que ser trabalhado. Então, assim, é muito importante. É muito importante ter esse conjunto todo e a gente sabe que, na maioria das vezes, no interior, a mãe e o pai não têm condição financeira, não têm orientação. E aí, quando recebem um diagnóstico, eles preferem esconder, não para prejudicar ou não de má fé de forma alguma, mas com medo do filho lá na frente não conseguir um tratamento e até mesmo de ter uma discriminação, uma exclusão. Então, assim, tem muitos pontos que tem que ser trabalhado. E eu vim para isso, para realmente ajudar esses pais, essas mães e ser a voz deles no legislativo. E esse é um tema muito delicado, né? E Amanda, você como promotora de justiça, eu queria que nos explicasse como que o nosso ordenamento jurídico, ele assegura o direito à educação inclusiva. Bem, o que a gente pode falar a respeito é que houve uma grande evolução de assegurar o direito das crianças a ter uma inclusão em sala de aula. E essa inclusão é a inclusão verdadeira, de enxergar aquela criança, de fazer a adaptação conforme as necessidades dessa criança. E toda a sociedade precisa se apropriar desses direitos que passaram por uma evolução. E essas crianças, elas têm esse direito, as famílias precisam se unir, precisam buscar esses direitos, tanto na escola, na sociedade, no legislativo, no executivo, de passar essa mensagem. As crianças hoje têm o direito à inclusão, elas têm que ser vistas dentro de sala de aula e esse ser visto passa pelo olhar do professor, pelo olhar do psicólogo, pelo olhar da psicopedagoga, de toda uma equipe multidisciplinar para fazer a inclusão dessa criança conforme as necessidades dessa criança.
Cada criança é única e cada criança deve ser vista como única dentro das suas necessidades e pensar na diversidade, na riqueza da diversidade, como a diversidade pode, inclusive, valorar ainda mais a nossa educação quando todos são vistos não como uma caixinha única, um padrão, Sim. mas dentro da sua diversidade, do seu valor como ser humano. Sim. E como você acha que o conhecimento técnico do neurodesenvolvimento afeta o nosso trabalho dentro do Ministério Público, Amanda? O conhecimento técnico é extremamente necessário para que a gente possa fazer o acolhimento dessas famílias. Sim. O acolhimento dessas famílias na promotoria de justiça. Porque o que eu vejo quando as famílias vão procurar a promotoria de justiça, o sistema de justiça, é uma porta que elas batem já numa situação de desespero, Sim. de pedido de ajuda. E por isso que o sistema de justiça, os órgãos públicos precisam cada vez mais se capacitar, precisam aprofundar a respeito desse tema, de como as famílias sofrem, de como as famílias passam por diversos desafios, diversos obstáculos, como ser mãe de um neurodivergente é difícil, é uma carga maior, porque é uma carga emocional, uma carga daquela criança que não é vista, daquela criança que é discriminada, e de tudo que nós até desconhecemos. Eu mesmo, quando eu descobri, eu tenho um filho com TDAH, quando eu descobri e eu percebi que eu não sabia nada a respeito do TDAH. Na verdade, eu tinha acesso a vários mitos, como tem vários mitos ao redor do autismo, ao redor da dislexia, do aluno com altas habilidades também, que é um aluno que precisa também ser visto dentro de sala de aula e está dentro da neurodivergência. E nós ainda temos vários mitos, e esses mitos são propagados na sociedade, e todos nós agora vamos precisar mesmo parar, estudar, refletir, debater cada vez mais, não só dentro do sistema de justiça, mas na comunidade, na igreja, numa roda de conversa, as mães se unirem. Por isso que é muito importante a gente falar, porque as mães precisam se unir, precisam conversar, Sim. precisam pensar que elas não estão isoladas, que elas não precisam se esconder, que é uma dor que pode ser compartilhada, e essa dor compartilhada vai fazer renascer, florescer algo muito bonito. Sem dúvida. E, Amanda, existe uma pesquisa do CNMP na qual diz que 30% das ações protocoladas pelas promotorias de educação dizem respeito ao acesso à educação inclusiva. Então, eu gostaria de te perguntar como o Ministério Público tem agido para lidar com falta de vagas, com a questão do mediador, enfim, todas essas questões que envolvem o direito à educação inclusiva. Como que tem sido o trabalho no dia a dia do Ministério Público da área da educação nessa área específica? Sim, o que eu vejo, o Ministério Público tem feito um trabalho excepcional nessa área, tem se organizado, inclusive o Conselho Nacional do Ministério Público lançou recentemente um manual. Esse manual é muito acessível, de linguagem acessível para as famílias, para as escolas, de como deve ser esse trabalho de inclusão das crianças. E essas notícias, tanto de ausência de mediador, ausência de um profissional, ausência de um plano individualizado daquela criança, devem ser comunicadas à Promotoria de Justiça para que realmente os responsáveis eles sejam chamados à sua responsabilidade e possam fazer a observância da legislação a respeito dos direitos e garantias daquela criança. Assim, o Ministério Público é uma porta aberta para a população. Procure a Promotoria de Justiça da sua cidade, procure o promotor de justiça. Ele tem capacidade técnica para receber a sua demanda, para fazer o acolhimento dessa demanda. Várias notícias, denúncias chegam até a promotoria hoje em dia, infelizmente, de crianças que têm a sua matrícula negada, porque tem um suporte necessário, a escola fala que não tem um profissional, mas toda criança, tanto na rede pública quanto na rede privada, ela tem o seu direito assegurado à matrícula, e essa matrícula envolve o seu direito de ser enxergado dentro de sala de aula conforme as suas necessidades. Desde um professor de apoio, um profissional de apoio para assegurar também a sua acessibilidade dentro de sala de aula, e também um plano que inclua todas as suas necessidades. E esse plano é desenvolvido por profissionais da psicologia, da psicopedagogia, para que essa criança realmente possa desenvolver todas as suas potencialidades. Sim. Existe uma pesquisa que aponta que apenas 20% das famílias brasileiras conseguem chegar ao diagnóstico do autismo das crianças antes dos 5 anos. Então, eu gostaria de te perguntar da importância desse diagnóstico precoce,
de que forma ele impacta no desenvolvimento dessa criança e quais os maiores obstáculos para que isso ocorra, para esse diagnóstico precoce aconteça? Acredito que a gente tem que lembrar que o próprio Fernando Francischini foi o autor de uma lei nacional que obriga a aplicação do MCHAT, que é um protocolo de avaliação, de triagem, na realidade, não de avaliação, perdão. É um protocolo que pode ser aplicado por qualquer pessoa. Então, pode ser a enfermeira do posto de saúde, o pediatra que tem o primeiro contato com a criança, ou por volta de 2 anos até 2 anos e meio. Então, todas as crianças poderiam passar por essa avaliação, que já é lei, e que, infelizmente, não acontece, né? No Brasil todo. Então, isso seria muito importante para favorecer que essas crianças que apresentam algum tipo de demanda fossem encaminhadas para uma avaliação e aí a gente tivesse o diagnóstico, seja de autismo, de TDAH, enfim, o diagnóstico que a criança precisaria receber. Então, a gente já tem a lei para que isso aconteça. Infelizmente, isso não acontece. Qual o prejuízo que essa criança vai ter? A gente sabe que quando a gente fala em prognóstico, nós temos alguns fatores. Dentre eles, justamente o diagnóstico precoce. Sim. Porque se essa criança é diagnosticada precocemente, ela tem direito e ela tem a possibilidade de ser atendida nas suas necessidades desde cedo, né? Sim. E com isso ela tem a possibilidade de ter um resultado muito melhor do tratamento. Não é o único componente do prognóstico, mas é um dos muito importantes que vai fazer toda a diferença na vida futura dessa criança. Então, termos o diagnóstico precoce implica, infelizmente, em que os nossos políticos consigam nos ajudar para que a gente possa ter o tratamento adequado. Sim. Porque muitas vezes eu já ouvi de pessoas ligadas à política, que obviamente não é a Flávia, que ela faz exatamente o contrário, mas já ouvi pessoas dizerem assim, e se nós já tivermos todas as crianças passando pelo MCHAT? Nós vamos ter uma infinidade de diagnósticos. E como que essas crianças vão ser tratadas? Aonde vai ter tratamento para elas? Não tem tratamento adequado para tantas crianças. Nós estamos falando em Brasil hoje, segundo uma pesquisa do IBGE, nós estamos falando em 2,4 milhões de crianças só com autismo, sem falar em todos os outros diagnósticos. Aonde essas crianças vão ser tratadas? Aonde vai ter profissionais adequados, habilitados para tratar todas as crianças? Então, em vez de nós partirmos de resolver um problema de cada vez, o problema fica muito grande, né? Porque nós não vamos nem diagnosticar e nem ter o tratamento. Mas o diagnóstico é extremamente importante e não é difícil de se conseguir resolver essa primeira etapa, para depois a gente pensar na parte do tratamento, ou paralelo a isso, a gente buscar as alternativas para o tratamento das crianças. Sim. Agora, Flávia, você é deputada, você conhece a realidade do Estado do Paraná e do Brasil legislativa e na implementação de políticas públicas. Como que você enxerga os maiores obstáculos no Paraná e no Brasil para que haja, de fato, uma educação inclusiva, que seja mais abrangente essa educação inclusiva? Enquanto governo, enquanto legislativo, de todas eu falo formas. Que a gente tem percalços em todos os lugares. Sim. Primeiro, a gente tem a escola, sim, o professor, que precisa ser capacitado para isso, porque nós não temos tutores, claro, para todas as crianças. Então, e eu digo que a capacitação não é só para o professor que está em sala de aula. A capacitação tem que ser desde o guarda que fica lá fora, exato, que ajuda na sinalização da escola, a pessoa que fica na portaria, eu vejo isso todos os dias, que recebe meu filho, conhece. Às vezes o meu filho sai do carro, ao invés de ir para a catraca, ele vai passear de um lado. Então, tem que ter aquela pessoa que consegue, que tem essa sensibilidade, que está capacitada para ir lá conversar com jeito. Vem aqui, vamos... Né? Tem que ter ali um fiscal, esses fiscais de corredor precisam ser capacitados. A tia da cantina precisa ser capacitada, porque às vezes o Bernardo não obedece àquela fila, porque ele não tem paciência, não aguenta o barulho de um monte de gente até chegar a vez dele. Essa tia da cantina tem que ter a sensibilidade civil, qualquer criança, não o Bernardo somente, né, de tentar ajudar. Então, todos têm que ter essa capacidade. A tia do banheiro
tem que ter essa capacitação. Então, verdade. na escola, eu acho que todos deveriam receber essa capacitação e eles têm cada vez mais demandado por isso. Enquanto legislativo, eu acho que a gente pode ajudar e tem ajudado, eu acho que não só fazendo essas leis, né? A gente faz as leis, inclusive quando veio o Código do Autismo o ano passado, eu fui uma que relutou no início, porque eu falava, poxa, mas a gente já tem a Berenice Piana, que é, né, a lei do autista, não adianta a gente fazer mais uma se não for para acrescentar. Se for para fazer a mesma coisa da Berenice Piana, uma copia, uma corta e copia, não adianta. A gente quer realmente algo que venha acrescentar, como nós fizemos. Eu falo que um dos artigos, para mim, mais importante, eu tenho certeza que para todos, principalmente os familiares, é a questão de ter tratamento às famílias. Anteriormente a isso, a Berenice Piana não dava esse respaldo, não havia o tratamento para as famílias. E agora o governo sancionou, o governador sancionou a lei que faz o quê? Com que as famílias também sejam atendidas. Eu sou mãe, eu sei o quanto é difícil você chegar em casa à noite, às vezes cansada, trabalhou o dia inteiro, você quer um abraço, um beijo do seu filho. Meu filho tem o TOD também, junto com o autismo, que é o opositor desafiador. E ao invés de receber um beijo, um abraço, eu recebo um xingamento daqueles absurdos, porque ele sabe que me desafia fazendo isso. E a Maria Helena já falou várias vezes, não escute, faça de conta, porque se você escuta e chama atenção, você está reforçando o palavrão. Mas a gente, às vezes, não consegue. E ao invés de um abraço, um beijo, eu recebo uma chuteira que voa, né? Então, a gente precisa ter essa capacitação a todos dentro da escola. Enquanto legislativo, a gente precisa não só fazer as leis, mas fiscalizá-las também, né? Saber se o gestor, se um prefeito recebeu na sua cidade um recurso, se esse recurso está sendo aplicado da forma que tem que ser aplicado também na capacitação, junto às clínicas, junto aos postos, através de contratação de profissionais que a gente pode, né, fiscalizar. E, enquanto governo, eu vejo que o governo tem tido essa boa vontade, essa sensibilidade de tentar ajudar. Mas o governo também foi pego de surpresa esses últimos 20 anos, 15 anos, que a gente teve um boom do autismo, né? E o governo tem tentado cuidar dessas pessoas, mas eu acho que através de recursos, através... O que o governo pode realmente respaldar é com os recursos, né? Mas ele, às vezes, não tem profissionais. Quantas vezes eu vejo o prefeito me ligando e fala assim, escuta, me fala qual é o número do seu psiquiatra aí, que eu vou fazer uma proposta para ele vir morar na minha cidade. Isso é difícil. Os gestores estão com boa vontade, e da mesma forma o governo, mas eles não têm profissionais, porque, né, neurologista, psiquiatra, principalmente, não tem para diagnosticar. Da mesma forma, é muito difícil o psicólogo, a fono. Gente, existem pais e mães, e é muito, muito, muito. A gente está falando só dos autistas das crianças, isso é porque tem adultos. Né? Quantos pais vão no meu gabinete? Acredita, deputada, eu fui diagnosticar o meu filho, eu também saí com o meu laudo. Então, assim, são muitos que precisam viajar 80 quilômetros por dia para fazer terapia 2 vezes na semana. Mora em Cascavel e viaja 80 quilômetros para um outro município. Aquele pai e aquela mãe que podem. E os que não podem, que não têm recurso. Então, assim, políticas existem, boa vontade existe, mas eu acho que até pelo assunto que, de certa forma, não por conta desses 15, 20 anos ter aumentado, né, até por causa do diagnóstico precoce, a gente ainda não tem conseguido acompanhar. Mas, assim, eu vejo que o governo não tem vários esforços para poder realmente ajudar a suprir isso, assim também no legislativo. Então, talvez a maior dificuldade seja essa capacitação. Eu acho que é capacitação. E ter esse apoio técnico e especializado em todas as cidades, municípios. Porque a gente trabalha no interior, eu trabalhei, a Amanda está em Pitanga, eu trabalhei muito tempo no interior. É muito difícil, às vezes, dependendo do tamanho do porte da cidade, encontrar todos esses profissionais. Então, assim, realmente, eu acho que esse deve ser um dos grandes obstáculos. Só um exemplo, desculpa te interromper. Não, pode falar. Existem algumas cidades que o psiquiatra ou o neuro vão uma vez no mês para fazer os diagnósticos que estão lá na fila de espera no posto, que são 700, lógico, que ele não atende essa quantidade, e neste mesmo dia, o neurologista vai acompanhar aqueles que ele já diagnosticou. Imagina. É mínima, é impossível. Então, precisa dessa capacitação, precisa dessa questão da gente ter o laudo. Precisa de um laudo para começar o tratamento? Não. Existem situações, existem questões que se o Bernardo até os 4 anos não andava, não falava e usava fralda. Então, a gente não ficou esperando fechar o diagnóstico dele para já encaminhar para uma físio, para uma fono, né? Então, existem questões que você não precisa esperar a lei, o laudo, para falar, ó, é isso, então só vai fazer, né? Você pode, de alguma forma, se você também tiver profissionais ali capacitados,
E que Já já dá um comece. encaminhamento, né? Sim, você tendo já sabendo que existe alguma defasagem no desenvolvimento, Sim. você já começa a tratar essa criança enquanto o diagnóstico é elaborado. Porque a falta de profissionais em todos os níveis é muito grande. Até em Curitiba. Não, mas imagina nas cidades pequenas. Imagina, exatamente. Curitiba mesmo, um atendimento particular de um neuro, às vezes demora 6 meses. Particular. Exatamente. Né? Imagine. Não, convênio, imagine com convênio, você às vezes leva meses para conseguir uma Exatamente. consulta. Que dirá no interior, quando não tem o acesso. O Bernardo está marcado para dezembro com o neuro dele. Nós fomos no início do ano e ele já está marcado para dezembro. E, Maria, quais práticas pedagógicas têm tido surtido mais efeitos aí no tratamento, enfim, com os neurodivergentes? Você que é especialista nisso. Como a Amanda citou, cada um é um. Sim. Então, o que serve para um autista não vai servir para outro. O que serve para uma criança com TDAH não vai servir para outra. Sim. Então, essa análise, esse cuidado, essa capacitação da equipe escolar, da equipe como um todo, que a Flávia colocou, tem toda a razão. O porteiro tem que estar habilitado, todas as pessoas da escola têm que estar habilitadas e saber e conhecer um pouco, né? Quando a gente tem uma escola capacitada, ela vai saber definir qual é o tipo de trabalho que aquele autista ou aquele TDAH ou qualquer outro neurodivergente vai precisar. Para que ela possa fazer isso, além da capacitação, a gente precisa de uma equipe completa. Sim. Poucas são as escolas que vão ter um profissional da psicologia lá dentro para ajudar nesse encaminhamento. Quando a gente fala do PEI, né, que é o Programa de Ensino Individualizado, a resistência dos professores em desenvolver o PEI muitas vezes é muito grande. Não em todas as escolas, é óbvio, mas muitas vezes é muito grande. Por quê? Espera-se que o PEI venha para a escola pronto. Não, ele não vem pronto. Quem tem que desenvolver o PEI é o professor, junto à equipe da escola, porque é ele que vai conhecer o aluno para saber o que aquele aluno precisa. Então, de uma forma geral, eu te responderia assim. Pensando em cada tipo de neurodivergência, a gente vai pensar no que cada tipo de criança, então, vai precisar. De uma forma geral, uma pedagogia que seja aberta, uma pedagogia que seja fundamentada em conceitos atuais de vamos conhecer o aluno, vamos abrir espaço para esse aluno, vamos atender individualmente e principalmente vamos individualizar o que ele precisa em termos de adaptação, em termos de prova. Preciso adaptar o material, preciso adaptar as provas, preciso adaptar o ambiente. Quais as adaptações necessárias para cada um deles? Então, se a escola conseguir ter esse tipo de olhar, a gente vai ter essa individualidade. Agora eu quero perguntar para as três. Como que a gente lida com esse desafio da personalização do ensino? Que eu acho que esse é um grande desafio. Eu penso que, acho que até a Maria pode me corrigir, que precisamos olhar a sala como um todo. Todos os alunos daquela sala, para pensar em todas as neurodivergências e todas as individualidades daquela sala, e assim construir até um plano coletivo, para que o professor possa realmente valorizar cada aluno, possa conduzir até que os alunos de maneira conjunta, e aquela sala, ao final, possa se reconhecer na sua diversidade e possa reconhecer o seu colega, possa aprender com o seu colega, possa realmente pensar que somos seres humanos, somos únicos e cada um tem a acrescentar. Realmente é isso que a gente acho que precisa pensar dentro de uma sala de aula, já para aquele aluno sair da escola e pensar como sociedade, de crescer como sociedade, de colaborar nas políticas públicas, nas discussões da sociedade. Até com sensação de pertencimento àquele grupo, né? Sensação de mesmo pertencimento. sendo diferente, eu pertenço aqui. Amanda, você acabou de criar um conceito. O conceito de que a inclusão vai existir quando exatamente tudo que você falou acontecer, né? A inclusão vai existir a partir do momento que a gente não precise falar sobre ela. Exato. Que a gente não precise olhar que tem um aluno neurodivergente na sala. Porque, na realidade, eu tenho que pensar que todos os alunos são diferentes entre si. Se eu conseguir ter esse tipo de mentalidade e
o professor responder, quando eu pergunto, quantos alunos tem na tua sala? E ele me responde, tenho 20 alunos, mais 2 autistas. Eu digo, não, então você tem 22 alunos, Exatamente. correto? Porque os 2 autistas não são alunos do tutor, eles são seus alunos. Que eu ia falar. Então, tudo que você falou, a gente tem que escrever como um conceito de inclusão real. Exato. Isso é inclusão. Quando o trabalho da escola não visa o aluno neurodivergente, ele visa a turma como um todo. Não adianta eu trabalhar só com o menino que tem TDAH. Eu tenho que trabalhar com toda a turma. Como não adianta eu trabalhar só com a família do aluno neurodivergente. Eu preciso trabalhar com todas as famílias. É verdade. Que são as famílias dos outros alunos que vão ajudar na inclusão social dos alunos neurodivergentes. Né? Convidando para os aniversários, chamando para uma festa, para um jogo de bola, as outras famílias preparadas para acolher também. Então, é um trabalho muito amplo. É tudo o que você falou, Amanda. Seria exatamente isso que a gente precisaria. Eu estava estudando a minha resposta, mas a Maria Helena, eu acho que a gente tem essa sintonia. Foi de encontro exatamente ao que a Maria Helena fala, mas também tem um ponto, o que você falou, é extremamente importante, essa inclusão dos amigos, de todo mundo na sala de aula. Mas o professor também, sabe? Eu passei por isso, eu tenho dado esses exemplos aqui, porque eu sou uma mãe atípica. Mas a professora, por conta de ter um tutor em sala de aula, ela tira essa responsabilidade dela de ser a regente, mas ela continua sendo pro aluno, ela continua sendo. E eu tive esse problema. Por quê? Porque o Bernardo era cuidado pelo tutor e a professora, por isso, nem olhava para o Bernardo, não ia lá para poder ensinar alguma coisa que ensinava para os outros 40 da sala. Sim. Mas se ele tinha... Aí a gente teve que chamar e falar, escuta, ela está aqui para ajudar no controle, no emocional, num problema que ele tenha. Mas você é a regente, o Bernardo precisa do seu tempo também. Então, além das crianças, o adulto, o professor precisa entender isso, né? Que o tutor ali, ele está único exclusivamente para ajudar num momento de crise, num momento de comportamento, mas o regente é ele que precisa realmente dar essa atenção também para o Bernardo. Tanto que nós colocamos 1 ou 2 vezes na semana a professora para lanchar no horário do lanche, para ter o contato, a comunicação com o meu filho. E eu ia falar exatamente a questão das famílias, principalmente, porque quem faz a distinção não é a criança. A criança, se ela recebe um exemplo dentro de casa, a criança não destrata, a criança não faz a diferença. Quantas vezes a gente vê a criança ajudando a empurrar uma cadeira de rodas? Ela nem enxerga, às vezes, a diferença. Não enxerga. Não. Mas isso vem daquilo que você recebe do valor e do princípio do berço de casa, né? Nós tivemos momentos, não sei se a Maria Helena lembra, o Bernardo era pequeno e eu não levava para as festas porque ele não conseguia ainda andar nem nada. Mas quando ele começou, um dia eu cheguei para poder ele participar de uma festa e falei com um amiguinho que estava correndo, falei, fulano, ajuda o Bernardo para brincar com vocês? Não, tia, minha mãe disse que ele é tantã da cabeça. Ai, então, isso vem de casa, né? A família precisa, e olha, eu te digo mais, o autista, né, que é o que eu posso falar com propriedade de mãe, o autista, ele não pensa menos, não é mais inteligente ou menos inteligente. Ele pensa diferente, mas ele assimila tudo. A gente pode estar conversando aqui, ele está ali jogando, ele assimila muito, ele sabe tudo. E assim, tem que ter muito cuidado, né? Da mesma forma, uma criança que não tem nenhum diagnóstico, se escuta o pai, a mãe falando alguma coisa de uma outra família, eles levam isso para frente. E na sala de aula, ele só vai fazer a diferença se ele recebeu esse exemplo dentro de casa. Se não, eles não fazem. Eles se acostumam com uma crise, né? 1, 2 vezes. Às vezes, eles passam a ser o amigo que ajuda no momento de crise, para fazer respiração, para contar até 10. Então, eles não fazem a diferença se isso não vier como exemplo de casa. Então, eu acho que unindo as duas coisas, tanto que você falou, como que você falou, é a junção, né, de boa vontade e de atos, eu acho que de todos os lados. Acho que estão todos aprendendo, pelo menos tentando aprender, por isso que é importante esses diálogos, que eu acho que esse é um debate que não envolve as famílias que tenham crianças com neurodivergência, envolve todo mundo. A sociedade civil. Porque inclusão é justamente isso, é o todo mundo. Ainda que com as diferenças, porque todos somos, né, diferentes, mas enfim, existe essa questão de você ter esse olhar específico para aquela situação daquela criança, mas com a importância desse olhar inclusivo, do pertencimento do coletivo, porque eu acho que essa é uma das grandes dificuldades. A criança, ela tem que fazer parte do coletivo. Então, ela tem que fazer parte daquela professora, não é do tutor, ela não é aluna do tutor, ela é aluna
ela está dentro dos 22 alunos. Ela não faz parte dos 2 alunos com autismo ou que seja outra neurodivergência, né? E a inclusão, ela tem que começar em casa. Exato. Né? Aliás, tudo começa em casa, Tudo começa em Maria, casa. é isso. A gente fala em inclusão, quando fala em inclusão, sempre pensa em inclusão escolar. Hoje, a gente tem que pensar primeiro na inclusão em casa. Quando eu recebo um diagnóstico, como eu lido? Claro que tem o momento do luto, de conseguir compreender tudo isso, mas a inclusão começa em casa, começa na pequena família, passa pela grande família, pela sociedade e pela escola também. Sim. Então, são todos os ambientes que tem que aprender a incluir as pessoas, né? Sem dúvidas. E, Amanda, o Supremo Tribunal Federal já chegou a decidir que a recusa de matrícula de criança neurodivergente pode configurar discriminação. Aí eu quero te perguntar, em que medida pode ser configurada uma discriminação, a recusa, ou em qual medida pode ser configurada uma omissão do Estado? Porque, enfim, são coisas distintas, mas eu quero a tua interpretação jurídica sobre isso. Esse é um ponto muito importante, porque é muito comum ainda, infelizmente, na rede particular, recusa de matrícula de alunos autistas, por exemplo, e isso configura, pela nossa legislação, crime, tem responsabilidade civil, tem responsabilidade administrativa, ou seja, as instituições de ensino, elas não podem recusar a matrícula de um aluno por ele ser neurodivergente. As escolas devem recebê-lo, tendo vaga na rede privada, devem recebê-lo. A rede pública, ela não pode se omitir a respeito da quantidade de vagas, então a rede pública ela tem que receber essa criança e tem que criar as vagas necessárias para receber todos aqueles alunos. Então, se o Estado não tem a quantidade de vagas necessárias, há uma omissão do Estado e essa omissão o gestor pode ser responsabilizado por ela. Então, na rede pública, é um acesso amplo, as crianças elas podem ser matriculadas conforme as suas necessidades e aquela instituição de ensino vai precisar buscar as adequações necessárias para que ela tenha o seu direito à educação assegurado, sem discriminações, sem exclusões, e que essa criança seja vista e ela possa se desenvolver, como assegura tanto o Estatuto da Pessoa com Deficiência, como o ECA também, o Estatuto da Criança. Tem várias legislações que asseguram esse direito da criança, dela ter direito à educação, e essa educação é uma educação ampla e contemplando tudo que é necessário para esse desenvolvimento da criança. Tá. E quais medidas, seja judicial, seja extrajudicialmente, o promotor ou a promotora, em toda cidade, comarca, enfim, pode tomar para resolver questões como essa, Amanda? Essas questões, o primeiro aspecto de relevância e de urgência é assegurar a matrícula da criança. Então, o promotor de justiça pode fazer uma recomendação para a instituição de ensino para recebimento daquela criança, para a inclusão daquela criança na rede de ensino. Se a rede privada tiver vaga e essa negativa foi injustificada, a rede privada fazer o recebimento dessa criança, ou também na rede pública a criação de vaga para essa criança continuar os estudos, manter a sua vida escolar. E depois pensar na responsabilização daquele gestor público que se omitiu ou aquela instituição privada que fez a recusa injustificada, buscar a responsabilização dessas pessoas, tanto no âmbito administrativo e civil, também no âmbito criminal. A primeira urgência é sempre assegurar tão logo a frequência escolar para que essa criança possa se desenvolver. Então, as famílias saibam que não pode ter recusa, não pode justificar, não tem um profissional de apoio, não tem. Tendo vaga, a rede privada, ela é obrigada a receber essa criança e a receber dentro de todas as condições necessárias. Com a construção do plano individualizado dessa criança, com a contratação de profissionais especializados para atender essa criança, de um monitor e de enxergar essa criança dentro de sala de aula. E na rede privada, a escola não pode cobrar mais do aluno, da família, por conta disso, né? Várias decisões judiciais nesse sentido, que a escola não pode cobrar uma taxa, não pode cobrar um valor adicional, ou colocar ao encargo da família o pagamento desse profissional de apoio. Esse valor, toda essa despesa, a escola ela tem que se organizar para oferecer essa educação diferenciada, que é direito da criança, sem cobrar a mais da família. Extra. Tá certo. E Flávia, você no Legislativo, quais leis aqui no Paraná, ou enfim, que você entende que são mais importantes hoje, mais expressivas
que diz respeito a toda essa questão da proteção do neurodivergente. Se puder nos explicar, porque eu acho que muitas pessoas talvez estejam nos assistindo, não são da área jurídica, então eu acho que é importante a gente esclarecer as pessoas para que elas saibam do direito delas também, né? Então, eu acho que a primeira, realmente, eu colocaria a primeira como a que a Maria Helena falou, do diagnóstico precoce, né, que é ter realmente a possibilidade de fazer o MChat, que é o direito da criança de 0 aos 18 meses, fazer esse questionário que pode ser aplicado e que ajuda muito, porque aí, quanto antes diagnosticado, começa-se um tratamento. Eu acho que assim, é primordial. Né? Depois disso, a gente tem a Berenice Piana, que é do autismo, né? A lei do autismo ela é federal, e que existem vários respaldos, vários artigos realmente deixando, mostrando a questão de tratamento, questão de laudo, questão de escola, tutor, então isso é muito importante. Aí temos o Código do Autismo, que foi sancionado no final do ano passado, e que é importante porque ele vem realmente para preencher as lacunas que foram deixadas pela Berenice, e aí vem a questão do plano de saúde, tratamento, vem a questão das famílias, de terem esse tratamento, o pai, a mãe, o filho, eles precisam ser ajudados, porque de uma hora para outra a criança é diagnosticada, mas ninguém sabia que existia um autista ali. Então, muitas vezes, você está cuidando só do Bernardo. Nós passamos por isso, que tinha acabado de ser diagnosticado, e quantas vezes a gente, sem querer, deu as costas para o irmão, que também era criança e que precisava. Então, realmente, precisa muito do tratamento, do psicólogo para ajudar, do neuro, do psiquiatra, até para a família, se precisar ser medicada, precisa também. Então, eu acho que o Código do Autismo veio realmente para ajudar. Tem a lei da inclusão, a gente tem da carteirinha, aqui nós temos o CIPTEA, nós temos a Mignon, né, da identidade, falei da inclusão, a do deficiente. Agora, só até uma curiosidade para vocês. Vocês estavam falando de escola, a gente estava aqui falando de escola. A criança com Down não tem uma lei. Não existe uma lei. Nós estamos agora com um projeto de lei, eu entrei com um projeto de lei, porque as mães das crianças de Down vieram falar, você sabia que meu filho é chamado de caroneiro na escola? Eu falei, de caroneiro, por quê? Porque eu só posso fazer a matrícula do meu filho depois que é feito todo o ensalamento, que são colocados os tutores com os autistas, porque aí a minha filha vai de carona com o autista. Olha que absurdo. A criança com Down só pode, e foram 200 mães que levaram esse documento pedindo uma lei. Não existe uma lei federal e nem lei estadual para Down. Ah, mas vai fazer um... Não, a gente vai fazer, lógico, vai precisar de uma atenção, muita coisa vai ser parecida com a do autismo, mas se o autista tem o direito de ter a lei deles, as crianças com Down também, eles não precisam, eles não têm o direito de falar, né, uma escola, que a criança de Down só vai ser matriculada depois que você fizer o ensalamento de todos, que souber aonde tem o tutor, como o tutor pode atender até 3 crianças, dentro da possibilidade, né, se não tiver uma questão mais séria, a criança com Down é colocada em segunda escala, porque ela tem que aguardar para ter um lugar para ela. Então, assim, são leis que precisam não só para o autista, mas também para outras crianças, porque vai desafogar aquele tutor que está cuidando do autista, que é uma característica, os comportamentos são diferentes daquela criança com Down. Os dois precisam de um atendimento. Lógico, existem crianças com Down que também têm autismo, mas precisa-se ter leis também para o Down, e a gente entrou com um projeto de lei, já está na CCJ, e se Deus quiser vai ser aprovado ainda esse ano. Então, eu acho que são essas as mais importantes. Eu acho que hoje, né, eu acho que a gente se respaldando aqui no Paraná, ou nacionalmente a gente se respaldando pela Berenice Piana e pela lei da inclusão do deficiente, eu acho que a gente já tem o ECA também, que a gente precisa. Então, o próprio artigo da Constituição, né? Agora, olha o dado interessante que eu achei aqui. Existe um levantamento do Todos pela Educação, de 2023, que fala que apenas 12% dos municípios incluíram metas específicas para a educação inclusiva no Brasil. Em seus planos. E aí eu quero perguntar para vocês, assim, digamos assim, a prioridade da prioridade, o que vocês acham que mais urgentemente a gente precisa mudar? O que você acha, Amanda? Eu penso assim, que a primeira coisa é que a sociedade, ela se debruce sobre o tema. Que as famílias passem a entender o que é o TDAH, o que é o autismo, o que muda no funcionamento emocional, não é, Maria Helena? O que precisa mudar na rotina da sua casa? Eu, por exemplo, tenho um filho com TDAH, eu passei a entender que eu não posso dar para ele 2, 3 ordens.
né, Maria Helena? Tem que dar uma ordem só, ele vai, cumpre, ele volta. Mamãe, terminei. Eu faço o outro comando, ele consegue. Porque se eu dou 3 comandos para ele se embaralha, ele se perde e não consegue fazer. São coisas simples que as famílias... A conscientização é o passo 1, né? O passo 1 é a conscientização das famílias, para que não haja aquele sofrimento desnecessário dentro da sua casa, porque você quer lidar com uma criança, achando que aquela criança funciona de um jeito e ela funciona de outro jeito totalmente diferente. Gera estresse para você, gera prejuízo para o convívio familiar. Primeiro ponto é esse, que as famílias, elas abracem, passem o momento do luto e que nem seja um luto tão longo, porque o ser humano é isso, é diverso, é único. Entendam cada neurodivergência e possa realmente construir dentro do seu âmbito familiar o acolhimento, a inclusão, como a Maria Helena já falou, dentro de casa. A partir do momento que tiver inclusão dentro de casa, vamos conseguir políticas públicas, vamos conseguir a mudança da escola, a mudança do olhar de todos, porque os próprios pais vão se empoderar dos direitos do filho e de como o filho merece ser tratado, quais são as adequações do filho. Acho que é o primeiro ponto, que a população abrace esse tema da neurodivergência, a riqueza da neurodivergência, que não veja mais como um prejuízo ou negativo, ou algo que tem que ser excluído, escondido, porque cada criança é única e essas diferenças de funcionamento realmente é o que nos compõe, faz parte da nossa existência. Posso completar? Claro. Eu acho que exatamente isso. A primeira coisa é a família entender, né, o que ela tem dentro de casa, de que forma ela vai atuar, mas a gente costuma dizer assim para a mãe cabisbaixa, escuta, o filho é seu. Né? Filho não é cruz, o filho é seu, é difícil, é uma aprovação. A gente tem aí 70% das famílias, quando recebem esse diagnóstico, as famílias se separam. Isso é dado estatístico da Agência Americana, que 70% se separa. Dessas 70%, eu posso te falar, assim, a maior parte são os homens que vão embora e a mãe fica. Existem pais fantásticos, mas a maior parte, a mãe fica. Só que a mãe fica com aquele luto, com aquela falta de orientação, com a depressão porque foi abandonada, com aquele filho e mais uma renca de filho atrás. Tendo que lidar com aquilo sem qualquer condição financeira. E aí ainda vem uma preocupação maior, que é a questão das mães estarem se suicidando. Aumentou de 2023 para 2025 em 5 pontos no gráfico o número de mães que estão se suicidando, porque elas acreditam que, se suicidando, elas deixam para o Estado ou para o município essa responsabilidade que o filho vai ser mais bem cuidado. Então, assim, eu acho que mais importante ainda é cuidar da família. Eu acho que por isso que eu bato tanto nisso. Se a família estiver respaldada, estiver bem psicologicamente, emocionalmente, ela vai saber cuidar dessa criança. Sim. Né? Porque esse é um dado que, assim, não diminuiu, tem aumentado. E enquanto a gente não conseguir suprir isso através até da própria inclusão, através da conscientização da sociedade civil organizada, a gente não vai conseguir, porque a gente vai precisar das APAES abraçando essas mães, das igrejas abraçando essas mães, de uma regional, de uma rua da cidadania, né? De um espaço público, de um mercado onde uma criança se joga no chão, e ao invés da gente ter um monte de gente recriminando, que a população, que a sociedade olhe e só fale, a peça ajuda, ou às vezes você encosta na pessoa e fala, escuta, tá tudo bem, fica tranquila, né? A mãe se não sabe dar suporte para a criança, que dê suporte para essa mãe, pelo menos, ou, né? Não, se você não olhar recriminando, você já vai estar achando, porque você não sabe o que é ter um filho se jogando no chão, um monte de gente recriminando. Se a mãe souber que tem um entendimento ali da sociedade, que tá tudo ok, né? Se precisar, a gente ajuda, né? Mas assim, a gente tá entendendo o que aconteceu, não se preocupe com isso, não tenha vergonha. Para a mãe, isso aí já é um acolhimento e tanto. Então, eu acho que, acima de tudo, a conscientização da sociedade civil e o tratamento da família. A família precisa ser tratada, porque senão a criança não consegue progredir. Muitas vezes os pais são neurodivergentes também. Também. E não sabem. Exatamente. Agora, eu quero perguntar para vocês, na prática, assim, se a gente for pensar como o Estado, como tornar o Estado mais eficiente, como tornar a população mais consciente, enfim, como elaborar estratégias práticas para que essa conscientização seja colocada no dia a dia das pessoas. Como que vocês acham? Se vocês pudessem dar uma sugestão cada uma de estratégias para que isso seja implementado no dia a dia das pessoas de forma prática e eficiência pelo governo, enfim, pela sociedade, o que seria? Eu acredito que a gente tem usado muito essa frase. Informação gera
Conscientização é Sim. óbvio, mas ela gera empatia. E a empatia gera respeito. Então, se a gente trabalhar com a informação, nós teríamos a inclusão, nós teríamos o respeito às pessoas, nós teríamos a adequação da escola, da sociedade, e teríamos tudo aquilo que a gente precisa. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar em cima da informação, que é o que você está fazendo aqui hoje. Né? É trabalhar em cima da informação. As pessoas têm que saber que existe, têm que saber como lidar, têm que saber respeitar, têm que ter empatia. Isso só acontece com informação. Sim, eu concordo plenamente. Eu até fiz sugestão para a escola do meu filho de lançar pílulas do conhecimento sobre esse tema no aplicativo da escola. Mensagens curtas, que hoje todo mundo na correria não consegue parar para ler muita coisa, mas mensagem curta, os direitos do autismo, as características do TDAH, e assim, para as famílias, no geral, irem se conscientizando dos direitos e do respeito, da necessidade de respeito. A informação realmente vai mudar a nossa sociedade. É a chave, né? É exatamente isso. E assim, eu acho que esse dever enquanto sociedade. Hoje, nós já temos aí 93, 94, que fizemos semana passada no Boqueirão, nós fazemos uma palestra. Eu fui para o plenário segunda, terça e quarta, e aí quinta, sexta, geralmente no sábado eu volto do interior. A gente vai palestrar, mas eu não vou como parlamentar. Eu entendo que isso é um dever meu enquanto cidadã. Eu vou como mãe. O nome da palestra é Acordei Mãe de uma Criança Autista. E eu vou exatamente para falar com essa mãe que está cabisbaixa, que né, não pensou ainda no que eu acabei de falar de suicídio, mas falta pouco para isso. A gente vai para falar com essas mães. Eu vou enquanto cidadã, eu me apresento lá como a Flávia, a mãe do Bernardo. Aí eu conto como foi a questão do diagnóstico, que a gente não tinha nenhum conhecimento. Eu me coloco no lugar delas e falo, olha, gente, eu não sou de forma alguma hipócrita para falar para vocês aqui que eu tive a mesma possibilidade que vocês tiveram, que são bem menores, mas depois que é diagnosticado, e antes mesmo, a gente passa pelas mesmas coisas, pelas crises, pelo medo de não dar conta, pela parte do luto. Então, assim, enquanto cidadã, eu tenho essa atitude. E lá nessas palestras todas que eu tenho feito, a gente encontra o dono de uma pizzaria que quer ensinar os seus garçons como tratar uma família quando chega, que tem um espaço, né? Tem o dono de um mercado. Então, acho que essa conscientização que vocês falaram, né, que a gente vai fazer essa diferença. Vai fazer. Você fazendo aqui a palestra, né, fazendo aqui esse bate-papo, todo mundo junto, dentro da sua capacidade. E quem nos assiste aí também, que vai nos ajudar a divulgar esse episódio, para que mais pessoas saibam desse assunto tão importante, que é o direito à educação do neurodivergente. Então, esse é um tema de todos nós, né? Flávia, Maria, Amanda. Olha, eu agradeço imensamente vocês terem participado. A Amanda veio lá de Pitanga para participar desse episódio. Sim. Amanda, obrigada. Foi uma enorme alegria te receber aqui, Amanda. Você nos ensinou bastante. Eu que agradeço o convite. Maria também, com a sua agenda extensa aí. A Flávia também, que não para. Tá toda hora para lá e para cá nesse estado do Paraná. Olha, foi uma alegria imensa. Reunir vocês três, gente, eu fiquei muito feliz. Aprendi bastante aqui com essa nossa conversa. E espero que esse nosso bate-papo chegue ao maior número de pessoas possíveis, porque eu acho que é isso que nós falamos, a informação e a conscientização, que talvez seja o primeiro passo para que essa consciência das pessoas mude, que esse olhar das pessoas fique diferente, né? Isso é a questão do amor ao próximo, da solidariedade, né? De pensar que, porque eu não tenho ninguém da família autista, eu não vou ter esse olhar. Mas pode ser que você hoje não tenha, mas amanhã você pode ter um neto. Com esse número de autistas que nós temos hoje, todo mundo vai ter algum autista na família. Se não tiver um autista, vai ter um TDAH, um TOD, enfim. Ou não foi diagnosticado, né? Exatamente. É isso, gente. Muito obrigada, tá? Obrigada. Muito obrigada.